A dica de hoje é: qual o melhor investimento para movimentação de caixa? Bom, para responder essa pergunta, eu acho que o mais importante é entender o que significa caixa para cada empresa, para cada indivíduo. Porque a gestão de caixa, olhando operacionalmente e também financeiramente, significa liquidez. Então, na prática, seria algum tipo de investimento que tenha uma certa liquidez. E liquidez para algumas pessoas, para algumas companhias, significa um investimento ali de um dia, 2 dias, ou até mesmo que entre na mesma hora. Então, a partir do momento que entende-se qual que é o prazo para a utilização do recurso, é que é utilizado esse principal parâmetro como nota de corte para escolher o investimento. Existem fundos de investimento, títulos de renda fixa com liquidez, que podem ser utilizados no curto prazo, então esses são os produtos mais aconselháveis, né? Por exemplo, algum banco, corretora, até mesmo alguma sociedade de crédito, ela pode oferecer títulos com essa possibilidade de resgate imediato, de liquidação no mesmo dia, que você possa aplicar ou resgatar, fazer essa livre movimentação para a gestão do caixa, exatamente com esse intuito no D0, no D1, no D2. Então, isso significa que você consegue ter uma remuneração, uma determinada rentabilidade para aquele dinheiro que fica parado principalmente porque não é um recurso assim investido na companhia, não é um recurso assim investido em CAPEX ou um recurso assim investido a longo prazo, então ele tem uma remuneração mínima normalmente, mas que possibilita você ter esse accrual, essa rentabilidade, não deixar esse recurso somente na conta corrente, né? Então você tem uma certa remuneração e você tem essa flexibilidade de movimentação. Por exemplo, se você investe hoje R$ 10.000, por exemplo, em um CDB com liquidez diária, você tem todos os dias a evolução do capital, você vê o seu recurso crescendo e você pode ter aquele recurso disponível para você na sua conta quando você bem entender, e normalmente ele já entra dentro do período de horário comercial, tanto o volume que você pediu o resgate, que é o volume do principal, quanto os juros, que é de fato o retorno que você teve para aquele período. Pedindo a baixa, o resgate desse volume no internet banking, no aplicativo, em qualquer meio eletrônico, ou até mesmo com gerente de relacionamento, você já pode utilizar o recurso para algum fim específico, né? Pagamento de fornecedor, pagamento de contas em geral, folha de pagamento ali interna. Então, existem diversas maneiras de o volume ele não ser preso e, ao mesmo tempo, você ter esse retorno muito melhor do que deixar o dinheiro em conta corrente, né? Sem nenhuma maneira de remuneração. Fundos de investimento também podem ter esse caráter, por exemplo, os fundos de investimento referenciados, DI, por exemplo, que eles seguem a curva de juros DI, que nada mais é do que uma taxa referencial de mercado, que ela fica muito próxima da taxa Selic, que é a taxa básica de juros do nosso país. Então, na prática, você acaba tendo um pouco ali todos os dias sendo incorporado com o seu investimento principal e tendo essa flexibilidade de movimentação quando bem entender, tá? A dica de hoje é: investimentos líquidos são sempre seguros? Bom, sempre é uma palavra até um pouco tricky, né, que a gente fala. Então, ela pode pegar ali alguma vertente, algum ângulo. Então, sempre é algo muito pesado, né? Mas investimentos líquidos, usualmente, quase sempre, eles acabam sendo investimentos mais líquidos, eles acabam sendo normalmente investimentos que têm uma remuneração constante, né? Ou seja, com pouca volatilidade. Então, quando a gente olha, por exemplo, um título de renda fixa, um fundo de investimento referenciado, ou um fundo de investimento de crédito privado, que tem a denominação, né, crédito privado, mas que seja de baixo risco e com uma certa liquidez, ele entra no mesmo dia, no dia seguinte. Normalmente, esses investimentos eles acabam fazendo a alocação em
títulos mais conservadores, se for um fundo, e se for o próprio investimento emitido por uma instituição financeira, uma LCA com liquidez depois de um determinado período, um CDB, ele tem o risco da própria instituição, né? E normalmente esses investimentos eles acabam sendo mais reloginho, que a gente chama, né? Eles acabam não tendo muita oscilação em relação ao próprio capital investido e juros, né? Então, todos os dias, normalmente, os investidores eles veem o dinheiro crescendo, mas em algum cenário mais estressado de mercado, eles podem ter uma certa volatilidade. É muito mais atípico, mas isso pode acontecer, como aconteceu, por exemplo, na época ali do início da pandemia em março de 2020, né? O mercado ele estava um pouco mais caótico diante das incertezas do que poderia acontecer. Então, alguns investimentos eles tiveram uma marcação ao mercado, eles tiveram uma certa oscilação. Então, nessas situações, devido ao risco de crédito, essa reprecificação, alguns papéis eles podem sofrer uma certa volatilidade, tá? Mas usualmente, quando a gente observa esses investimentos mais indicados para a caixa, um CDB com liquidez diária ou um fundo referenciado, eles acabam sendo investimentos que todos os dias você pode fazer o acompanhamento do quanto o seu dinheiro está crescendo. Então, você tem esse acesso em qualquer mídia digital que a sua corretora ou que o seu banco ele forneça para você como cliente, e você pode observar a partir dali se teve algum tipo de marcação, mas normalmente ele acaba seguindo uma curva, né? Uma linha que ela não tem muitos altos e baixos, né? E exatamente esse é o intuito de um investimento com liquidez, né? Você ter essa disponibilidade, essa tranquilidade do recurso e normalmente você acabar não se assustando, porque a utilização desses investimentos eles acabam usualmente sendo para controles de imprevistos, para pagamentos ali de volumes inesperados. Então, na prática, o investidor, principalmente o investidor brasileiro que lida com tantas certezas e imediatismo, né, por uma cultura mesmo do país, ele acaba tendo essa cabeça já ao entrar no investimento com liquidez. Então, grandes gestores de fundos, ao montar a estratégia do fundo, eles levam em consideração isso, né? Se você está investindo num fundo de crédito privado de baixo risco, comprando basicamente letras financeiras ou debêntures ou CDBs de outros bancos, enfim, independente disso, se o fundo ele for um fundo D0D0, que a gente chama, né, que é um fundo de investimento que acredita no mesmo dia, a probabilidade de você ter menos risco é muito maior, porque exatamente esse é o perfil, né? O perfil de ter à disposição um instrumento, um investimento que você pode utilizar de primeira instância, se algo acontecer, ou se você precisar pagar algum recurso, né? Alguma determinada conta, e ao mesmo tempo ter esse conforto de ter uma rentabilidade em um produto que você vá deixar ali de lado, mas com esse cunho de stand-by, né? Então, normalmente é assim que funciona, com pouca volatilidade e que, obviamente, com menos risco, mas pelo menos com menos retorno, perdão, mas pelo menos com uma rentabilidade por deixar o volume ali parado. A dica de hoje é: o perfil de investidor influencia na escolha do produto? Bom, influencia sim. O perfil de investidor, que é aquilo que a gente chama de suitability, nada mais é do que o entendimento daquele investidor, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, o nível de conhecimento em questões de produtos e o quão confortável aquele investidor ele se sente em relação à volatilidade, oscilação em cenários mais estressados, vis-à-vis o objetivo daquele investidor. Então, o perfil de investidor, a análise do perfil de investidor, que a gente chama de API, ela é extremamente necessária para fazer qualquer tipo de indicação ou alocação de produtos de investimento, porque ela vai determinar basicamente quais os produtos que você pode fazer uma alocação. Vamos supor que você tenha hoje a sua empresa
e a sua empresa ela precisa, na fotografia do próximo mês, por exemplo, pagar alguns fornecedores, algumas contas, e você já tem datas definidas para esse tipo de pagamento. Se você tem esse horizonte de prazo de um mês, por exemplo, você não vai fazer uma alocação em um determinado produto de mais risco. E aí que está principalmente a análise do perfil de investidor. Porque por mais que você seja de um perfil mais arrojado, que é de fato um perfil que topa correr mais risco, visto que existe um compromisso financeiro no próximo mês, não há o motivo de fazer esse tipo de alocação, buscando uma determinada rentabilidade, olhando principalmente o potencial de risco. Existe sim alocações, existem na realidade alocações mais específicas para alguns horizontes, e o horizonte de tempo é muito casado com o perfil do investidor, mas nessa situação, o mais indicado seria ainda assim fazer uma alocação mais conservadora, em um fundo de crédito privado de curto prazo, ou um fundo referenciado DI, ou um CDB com liquidez diária, uma letra financeira que pode ter vencimento ali num curto prazo, ou qualquer outro tipo de título de renda fixa, um Tesouro Selic, que é um investimento também ali muito líquido, emitido pelo Tesouro Nacional, qualquer tipo de produto, porque existe um motivo, um compromisso financeiro. Se o perfil ainda assim for arrojado, compensa nessa situação investir em uma ação, por exemplo, em uma criptomoeda, ou um BDR, ou qualquer tipo de investimento que pode ter risco de perda, porque de fato a perspectiva econômica, olhando para frente, ela pode ser muito favorável dependendo da situação. Mas ainda assim, para um perfil mais arrojado, visto que existe algum compromisso para ser honrado, compensa-se o risco? Eu acho que essa é a pergunta principal que o investidor, que o empreendedor, ele deve fazer, principalmente nessas situações mais de curto prazo. Agora, se o horizonte ele amplia em questão de tempo, eu acho que exatamente aqui nesses moldes cabe-se fazer uma diversificação de produtos, casando principalmente com a estratégia principal do perfil de investidor. Um perfil moderado, por exemplo, ele pode alocar mais em renda fixa, mas ele pode colocar um pouquinho ali em uma estratégia de um fundo multimercado, de um fundo imobiliário, de um fundo de investimento do agronegócio, pode fazer também uma alocação em BDR, ETFs. Existem vários produtos hoje disponíveis para os investidores, desde renda variável até renda fixa, investimentos com carência, sem carência. O importante é sentar e conversar com algum gerente de relacionamento ou com um assessor de investimento para fazer essas alocações de uma maneira mais tática, mas sempre casando o objetivo, o prazo e o perfil do investidor. E esse perfil de investidor ele pode variar, obviamente, também em detrimento de cenário econômico e momento de vida. Às vezes a companhia ela precisa de mais liquidez, às vezes a companhia ela está, por exemplo, investindo muito mais na estrutura própria ali da empresa, não realizando tantos outros investimentos em aplicações financeiras. Então, é mais esse entendimento para conseguir definir de fato um perfil que vá direcionar o produto específico, tá? A dica de hoje é: qual é a melhor corretora ou banco para investir? Essa pergunta é muito interessante porque o mercado brasileiro ele evoluiu muito nos últimos anos. Basicamente, nos últimos 10 anos, grandes corretoras elas foram tomando espaço no nosso mercado, principalmente concorrendo com outros bancos que sempre tiveram uma posição muito consolidada. E as corretoras hoje elas acabaram oferecendo um novo estilo de acesso a produtos de investimento que os bancos eles acabaram tomando muito mais como espelho, como referência para seguir também. Então, na prática, hoje, existem vários produtos no mercado financeiro e grande parte das corretoras e dos bancos, eles acabam oferecendo os principais produtos ali
muito semelhantes uns dos outros, né? Principalmente fundos de investimento ou títulos de renda fixa da própria instituição ou de outras instituições. O que isso quer dizer? Significa que o investidor ele pode encontrar praticamente os mesmos produtos em várias instituições diferentes. Se o investidor ele quiser, por exemplo, o fundo ABCD, por exemplo, ele pode bater na porta de uma determinada corretora ou de determinado banco e pode perguntar se aquele produto ele está disponível naquela instituição. Provavelmente ele esteja, porque hoje em dia os moldes do nosso mercado financeiro, eles são muito parecidos com de supermercados. Então, se você vai em um supermercado ali específico e você vai procurar um determinado produto, um determinado detergente, por exemplo, a probabilidade de você encontrar o detergente daquela marca em outro supermercado também é grande. Então, o mercado financeiro, ele funciona hoje muito parecido com essa estrutura de supermercado. Você pode encontrar o mesmo CDB ali no banco que você tem conta, quanto também na corretora que você pode abrir conta ou que você tem conta, né? Então essa pergunta, ela parte principalmente ali da essência de que instituições financeiras, elas estão comercializando hoje em dia basicamente os principais produtos de maneira igual. Pode acontecer de uma determinada instituição ela ter condições melhores ali para determinado produto, porque a negociação que ela teve com uma outra instituição financeira, ela foi mais vantajosa. Então, um fundo de investimento, por exemplo, ele pode ser com uma instituição uma taxa de administração menor, uma outra instituição ela pode ter montado um veículo exclusivo com uma taxa de administração menor, ou um determinado CDB ele pode ter uma rentabilidade maior em uma corretora ao invés de um banco, ou vice-versa, enfim. Então, esse ponto é essencial para ser visto. Agora, além disso, é muito importante um investidor, um empreendedor, ao decidir abrir uma determinada conta, ele conversar com a instituição em relação ao atendimento que vai ser prestado. Porque em alguns locais você tem mais autonomia no atendimento, então você tem essa maior liberdade de utilizar tudo sozinho, sem necessariamente passar por algum contato ou relacionamento com o seu gerente de relacionamento, com algum banker, com um assessor de investimento. Então, para aqueles que buscam de fato essa maior autonomia, maior utilização de canais digitais ou meios eletrônicos, como o celular, caixa eletrônico, como o próprio navegador, né, a utilização dentro de algum internet banking, que a gente acaba chamando dessa maneira, ou através de ligações com alguma central de relacionamento. Tem pessoas que funcionam muito melhor dessa maneira e que precisam desse suporte. Então, a sua instituição, ela pode fornecer isso ou pode não fornecer. Então, acho que esse ponto do atendimento, onde você gostaria de ser atendido, ele deve ser considerado. Tem outras instituições que, devido ao seu negócio, aquilo que você tem de fato como principal ali no dia a dia, você vai precisar ter mais proximidade com alguém que busque a sua mão e te faça o passo a passo, e te auxilie. Então, isso deve ser posto na mesa também durante essa decisão. Além disso, é de essência importância conhecer também toda a questão de taxas e política de cobrança da instituição. Se a corretora ou o banco ele vai te cobrar para ter alguma conta, emitir algum tipo de boleto, fazer qualquer tipo de gestão adicional e ter um pacote ali exclusivo para a sua abertura de conta, ou o que é comum também, né? Se você for negociar qualquer tipo de papel em bolsa de valores, pode ter algum tipo de cobrança de taxa de corretagem, dependendo da instituição. Isso também você deve colocar na ponta do lápis para saber se compensa para você ou não, né? Isso, obviamente, pensando no pacote geral da instituição, né? De atendimento, de produtos, etc. Eu acho que esses três principais pilares, eles são essenciais para essa decisão e, atualmente, no Brasil, existe sempre uma questão muito forte de transparência
Então, essas informações elas podem ser coletadas ali em diferentes meios das instituições. Normalmente isso está disponível no site institucional dessas instituições financeiras, dessas corretoras e bancos, que você consegue puxar e colher todas as informações por lá, tá? Mas de maneira geral, acho que esses principais pontos eles acabam já te dando um bom norte para escolher onde abrir a sua conta PJ ou até mesmo pessoa física ali como um dos sócios, né? A dica de hoje é: devo separar o dinheiro da empresa do dinheiro dos sócios? Sim, o conselho em si é deixar bem separado, fazer exatamente essa segregação de atividades daquilo que é da empresa com aquilo que é dos sócios, né. E muitas pessoas elas acabam confundindo isso no dia a dia, fazendo uma gestão em conjunta, às vezes aquilo se perde, pega o cartão da empresa para fazer qualquer tipo de pagamento ou gastos pessoais, ou vice-versa, né, em algum gasto pessoal, faz uma transferência para um determinado fornecedor, e na prática, no final do dia, você vai estar pagando com as suas próprias informações e depois fazer esse controle, principalmente pensando num crescimento mais organizado e com governança, acaba impactando, né? Então, o principal conselho é você deixar separadas as atividades da sua empresa e fazer esse controle mais minucioso em relação a investimentos, caixa, pagamento, tendo todo esse controle em planilhas, em relatórios, alguma ferramenta de CRM que você possa ter todo esse tipo de observação, como se fosse de fato uma lupa, né? Para você visualizar de perto o que está acontecendo no seu negócio. E o mesmo deve se acontecer com uma estrutura pessoa física. É que a gente na PF, né, que a gente fala, a gente dentro do nosso modus operandi no dia a dia, acaba tendo um pouco mais de flexibilidade e talvez até um pouco mais de relaxamento em relação a esse controle, né? A gente normalmente não faz anotação do quanto gasta exatamente linha por linha. E numa empresa, normalmente, busca-se esse tipo de controle, né, que é o controle exato do quanto entra e do quanto sai. Na pessoa física, se a gente compra uma bala, compra um café, às vezes a gente não tem esse controle, só visualiza mesmo no extrato ou na fatura do cartão de crédito, o que é extremamente normal e entendível. Agora, para o crescimento de uma determinada companhia e exatamente pensando nesse maior controle, nessa robustez financeira, na saúde financeira da empresa, é importante todo esse tipo de utilização de ferramentas para observar qualquer tipo de leque, quando eu digo, eu me refiro principalmente à lacuna de melhorias, né? Se você faz qualquer tipo de gastos de aplicações financeiras, isso tem que estar bem exatamente na ponta do lápis, principalmente ali com o financeiro, para saber onde a gente consegue encontrar sinergias, melhoras, possibilidades de agregar ainda mais para o negócio. Já na pessoa física, esse controle acaba sendo um pouco mais fácil, um pouco mais tranquilo, mas que os investimentos também eles devem estar segregados para não ter nenhum tipo de complicação futura com fiscos ou até mesmo com o seu contador, com algum tipo de emissão de nota, enfim. Existem várias situações que a gente já viu, né? A gente, principalmente de mercado financeiro, a gente observa, principalmente de instituições menores ou familiares, que acabam confundindo e que depois lá na frente vira uma bola de neve. Então, o melhor conselho realmente é para deixar separado e se acontecer eventualmente qualquer tipo de deslize, corrigir ali pelo menos o mais rápido possível. Bom, eu acho que o mais importante que a gente observou, a gente visualizou por aqui, é realmente conversar com o assessor de investimento, com o profissional do mercado financeiro para fazer qualquer tipo de indicação e conhecer também o próprio business, o próprio negócio da sua empresa e a partir desse negócio construir juntos modelos tanto de aplicação de investimento quanto modelos mais funcionais em relação ao controle financeiro da sua empresa e vários
profissionais eles ficam à disposição, normalmente de maneira gratuita, pelas próprias instituições financeiras. Se existir qualquer dúvida ou necessidade de conversa, eu sou Ariel Camargo, planejador financeiro, certificado por CFP, e os meus contatos são através do Instagram, @arioncamargo, e através do meu e-mail corporativo, contato@arioncamargo.com. Eu fico à disposição e obrigado pelo espaço.